Alô, você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, o podcast mais contrabandista da podosfera brasileira. E nessa semana nós vamos conversar um pouco sobre o filme Han Solo, Uma História Star Wars. Sim, o Brasil ele veio com esse nome oficial, enquanto lá fora é Solo, a Star Wars Story, né? Aqui é Han Solo, Uma História Star Wars. E debater aí o que a gente achou estranho, o que a gente gostou. O filme não tá indo muito bem de bilheteria, ele tá agora atualmente ele tá se pagando. Já já vou falar os valores, né? Vamos lá então. Será que esse filme foi necessário? Será que é desnecessário? É um desserviço? Vamos descobrir isso agora. Estamos aqui com Marcelo Soares do Whatever. E eu acho que falar a língua do Zulk deve doer muita garganta. Estamos aqui também com Ezen Damasceno do Nerdestinos. Essa eu não esperava. Não dói tanto assim, não. Não dói tanto assim, não. Estamos aqui Essa eu não também com Yuji Katayama da. Eu lhe chamo pelo quê, Yuji? Pela Animax? Não, eu chamei ele de PlayStation, cara. Poxa, aí vai ser o número 3000, aí eu vou ter que dar PlayStation mesmo. Ó, eu sou Yuji Katayama e eu não acho que o Han Solo é essa Coca-Cola toda. E eu sou o Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e Ezen roubou minha piada, velho. Eu ia fazer o dialeto Uki aí pra ver se. Foda, né, Ezen? Se lascou. Você me quebrou as pernas, mas não tem problema não, vai ter volta. Seguinte, vou abrir aqui agora em ao vivaço o Box Office Mojo. Vamos ver aqui a bilheteria de Solo, né, de Han Solo. Atualmente, agora, ao redor do mundo, ele está arrecadando 264 milhões de dólares, certo? Nos Estados Unidos está é, 148 milhões e no resto do mundo 115. O filme foi orçado em 250 milhões de dólares, ou seja, ele está se pagando, né? O mínimo agora que ele está se pagando é isso. E a gente sabe que para um filme ser um sucesso assim, meu Deus, que o filme, vamos fazer mais tal, o filme tem que pelo menos dobrar, né? Nos Estados Unidos, ele tem que pelo menos dobrar esse valor de investimento para poder ele estar garantido uma sequência. Até então, a Disney não se pronunciou sobre se vai ter continuação dessa história de Han Solo ou não, mas pelo menos a gente viu ali que o filme deixa pontas soltas, né, para uma continuação. Esse filme, cara, eu espero que todo mundo se lembre assim das coisas, porque é tanta coisa, é tanto detalhe para comentar, não só detalhe bom como detalhe ruim. Eu considero assim o que menos me decepcionou, assim, vamos lá. Eu estava com expectativa baixa, então eu não vou colocar como menos me decepcionou. Vou colocar como mais me surpreendeu foi a atuação da galera, que pra mim, Emilia Clarke, que depois de Game of Thrones não fez nada bacana, essa é a primeira vez que ela tá fazendo algo aceitável, né? Como assim, nada bacana? Ela fez Exterminador do Futuro, rapaz. É, uma maravilha, é verdade. Exatamente, aquela maravilha de filme delicioso. É. Sarah Connor, né? É a Sarah Sarah Connor. Connor. Depois de Guerra dos Tronos, ela já fez muita coisa, mas em alguns destaques aqui, ela fez, além de Han Solo, o Exterminador aí, né? E aquele filme romântico, né? Viver Depois de Ti. É isso que é o nome do filme? Acho que é, né? Ela fez. É, sim, não é, aqui no Brasil não é Viver Depois de Ti, é outro título. Mas eu sei qual é. Eu assisti esse filme e ela interpreta bem esse filme. Ela faz, até a interpretação dela é muito boa. O filme é água com açúcar, mas a interpretação dela é boa. Eu acho que é antes de eu te conhecer, depois de eu te conhecer, um negócio assim. Como eu era antes de você. Como eu era antes de você. Então a gente viu que ela não fez nada bom depois de Game of Thrones. E aqui a gente tem alguma coisa minimamente aceitável, né?
Pro personagem que tem um caminho assim, né? Digamos, pouco tempo de tela em relação ao principal e os outros, até foi bom. O de Harrison ali também sempre show de bola, né? Também não. Eu considero assim todo mundo assim mediano. O Donald Glover ali também eu gostei bastante. Só que assim, eu esperava que fosse ter mais participação do Lando, né? A participação Ah, dele. porque Inclusive, eu acho. eu também esperava mais participação do Lando, tendo em vista que ele era o primeiro dono da Millennium Falcon, né? Pois é, eu esperava mais interação do Lando com o Solo, né? Porque eles davam a entender que eram amigos, aí e davam a entender que eles eram amigos quando ele perdeu a Millennium Falcon. E eles não eram amigos, né? Ele não terminou o filme amigos. Mas. O que eu muito entendi aí nessa questão deles serem amigos ou não é que esse seria apenas um primeiro filme, porque meio que eles estavam ali numa missão, né? Eles entraram numa missão meio que apressado e não deu tempo ali desse filme de formar um laço de amizade real, né? Eu acho que isso aí ficaria para um próximo filme. Se Tem esse aquela for. questão, será que Tanto eles que eu acho. realmente têm um laço de amizade? Vem entre essa questão, né? Será que É realmente aquele laço de assim. amizade entre bandidos, né? Contrabandistas, que você é amigo, mas não é tão amigo assim. Mas mesmo assim, eu achava que ele ia terminar. Por isso que eu achei esse filme um dos problemas que eu já tenho que te falar, assim, que esse filme ele bota muita coisa, né? Ele bota muita informação. Então, eu acho que a coisa dele pegar a Millennium Falcon já nesse filme, pra mim, foi um erro, porque você poderia trabalhar muito melhor isso e num segundo filme, se tivesse, né? E Tipo, ele só pega a Millennium Falcon ali aos 45 do segundo tempo, né? Na prorrogação ali do final do É filme. uma piadinha quase, né? E um momento ímpar, né, da história. Eu tava até desconfiado. Caramba, ele não vai pegar a Millennium Falcon nesse filme. Vão realmente colocar uma ponta aí pra ser fechada em uma continuação. Eu não tô acreditando nisso. Aí coloca lá aquela questão é meio que um não é prefácio, não, o nome que dá Prelúdio. é um prelúdio, né? Do que possa vir por aí, né? Toda aquela parte final. Durante o filme a gente não vê ponta solta, mas no final ficou, né? No final eles conseguiram No deixar. finalzinho ficou. né, o, Ficou, é um personagem ficou muito aquela querido. possibilidade de um segundo filme, né? É. Diga aí, Yudi. O Han Solo, ele é dito como um dos personagens mais queridos dos fãs de Star Wars, né? Faz sentido eles quererem estender para um segundo ou terceiro filme, fazer uma trilogia do Han Solo. Cara, mas aí vem essa questão. O filme já foi muito bombardeado antes, né, durante a produção, com notícias que até então a gente não sabe se são verdadeiras ou não, mas eu tendo a achar que são verdadeiras, de problemas de. Assim, não que os problemas, as notícias, peraí. Não que o que foi noticiado como problema realmente aconteceu, certo? Algumas coisas, eu acho que teve alguns fatos alterados, mas que teve problema, teve, a ponto de ter que demitir os dois diretores. Uma coisa eu desconfio que seja verdade, é que os diretores anteriores, que eram os diretores de Uma Aventura Lego, eles estavam deixando a coisa muito solta. Isso eu acho que é verdade, né? Assim, que eles estavam deixando quase a galera ter que improvisar. Isso aí, agora teve outra história aí que o ator do Han Solo teve que ter uma professora de interpretação acompanhando todas as cenas. Então até aí eu não sei se isso é realmente verdade, né? Até que ponto isso é verdade. Não, isso pode ser verdade no quesito não de ele necessitar efetivamente de um professor, mas de aproximar ele do personagem em si criado, né, da forma que foi criado pelo Harrison Ford. O Chewbacca ali tranquilo, né? Não tem muito também até que do que falar de Chewbacca, né? Ele tem a participação importante. A forma de que o Han e o Chewbacca se conheceram eu achei bacana, né? Porque você imagina ali Sim. que todo mundo que é jogado naquele poço, o Chewbacca vai comer, matar e tal. E a primeira pessoa que conseguiu falar com
E imagina aí que esse tempo todo estavam jogando a galera ali dentro e ninguém teve a capacidade de falar com o Chewbacca na mesma língua dele, né? Então, quando aconteceu ali de alguém falar de igual para igual, ele meio que parou, né? Parou ali, não, pera aí. Esse Quem é cara esse aqui. cara? Quem é esse cara aqui que tá me tratando de igual aqui, né? Falando comigo na minha língua. Tivemos a participação lá daquela mulher de Westworld, né? Que faz a Maeve, que fez o papel da Val aqui, que é a namorada, meu mulher do Beckett, né? Que é o papel do Woody É, Harrelson. do- que eu achei muito desperdiçado, uma boa atriz que foi rapidamente retirada do filme. E desperdiçado naquele negócio. O Beckett fala o tempo todo, você não pode confiar em ninguém, não sei o quê, e a mulher dele, ele tava 100% confiando nela. E ela tava Também tem isso. confiando mais nele do que ele talvez confiasse nela, porque ela se matou, né? Ela se matou. Aí eu achei meio assim, desbalanceado, sabe? Essa relação deles assim. Imagina aí, você tá o tempo todo tendo uma relação com a pessoa que está o tempo todo dizendo para uma outra que você não pode confiar em ninguém. Ela não ficou desconfiada em nenhum momento, né? É bem É, esquisito, ele assim. realmente. Ele disse que não pode confiar em ninguém, ele confia realmente muito nela e no outro carinha, né? O digital lá que tem 4 braços, 6 braços, sei lá. Eles É, parecem muito mais próximos e confiáveis para uma pessoa que diz que não confia, realmente. deixa eu ver o nome dele. Eu sei que ele é feito pelo John Favreau, né? Mas eu esqueci É, a voz completamente o nome dele. é real, negócio assim. Eu acho até que esse grupo, esse grupinho que ele participa, que ele se junta, devia ser o grupo do filme inteiro, sabe assim? Você devia ter dado mais umas 2 missões assim para eles, para depois fazer o plot twist dessa virada que aconteceu com o grupo inteiro, assim, não sair jogando logo outras coisas. Mas É verdade, né? Porque eles têm um retrabalho ali, né? No final. é porque Tipo, você vê a formação de 2 grupos, sabe? 2 vezes no mesmo filme, sabe? Quando geralmente, se você for ver, por exemplo, Guardiões da Galáxia, que é um filme espacial, ele não forma 2 grupos no mesmo filme. Ele forma um grupo que vai ser construindo aos poucos durante o filme inteiro. E aí você poderia muito bem fazer isso com o personagem e, sei lá, botar o Lando para um segundo filme, e aí você tira um pouco essa coisa, coloca outro tipo de relação, ele achar outra nave. Até poderia botar a Kira depois, ela aparecendo no plot twist do terceiro ato. Mas eu achei muito desperdício você ter aquele grupo ali, que é um grupo tão interessante, os personagens são tão interessantes, e logo no primeiro ato você acaba com ele. mas será que não entra aí a questão das refilmagens? Se a gente achar estranho essa mudança ali no meio? Ou você acha que desde o início já vinha planejado para ser assim? Eu acho que provavelmente tem essa questão das refilmagens mesmo, até porque se você for ver, eu pelo menos senti que o primeiro ato ele é muito diferente do segundo e do terceiro, assim. O primeiro ato ele é muito mais lento, é mais truncado, ele tem uma forma de fazer que tem até um pouco de um humor mais natural, eu acho. No segundo e terceiro ato ele já fica um pouco mais rápido as coisas e o humor dele fica um pouco menos natural, assim, mais pontuado, assim. Forçado, né? É, em alguns momentos. Então, eu acho que teve realmente essa. Eu acho que a primeira parte, o primeiro ato, deve ter sido ainda resquício do que foi feito anteriormente. Deixa eu ver quem tem, a gente tem mais para analisar de atuação. É o Paul Bettany, né? O Visão, né? O nosso querido Visão fazendo aí o Dryden Voss, que eu achei muito massa a caracterização dele. E ele não é assim, vamos lá, porque em Star Wars a gente não tem um humano, né? A gente tem Sim. o pessoal de Tatooine, tem o pessoal de Naboo, aí tem o de Corellia e tal. E o Paul Bettany, assim, ele é humanoide, mas a gente pode perceber que aqueles riscos na cara dele, eu acho que não são, eu acho que podem ser da raça dele, não sei. Porque aqueles cortes que ele tem, né? Porque quando ele morre, você pode perceber que ele morre e ele automaticamente fica cinza, né? Ele perde toda a coloração da pele dele. Então, alguma coisa ali ele não é humano, né? Humano entre aspas. Ele é de uma outra raça diferente, por exemplo, de uma espécie diferente do Han Solo, né?
Que a gente vê, por exemplo, se você pegar Han Solo, Leia, Luke, Lando, Anakin, Obi-Wan, se você pegar toda essa galera que nasceu em planetas diferentes, você não consegue diferenciar de que planeta ele é em Star Wars, né? Todo mundo ali é humanoide, né? Todo mundo ali se parece. Mas o Dryden Voss, ele é diferente, né? Ele tem uma questão diferente, além do... Eu achei massa que quando ele vai ficando com raiva, o olho dele vai ficando cheio de sangue, né? Vai enchendo de sangue e tal. Achei um personagem interessante e a interpretação ali foi massa. Eu só não gostei que ele já morreu, né? Infelizmente a gente já perde um bom personagem logo bem rapidamente. E talvez ele tenha filmado aquilo ali durante as filmagens de Guerra Infinita, né? Um negócio assim, entre uma pausa e outra, ele foi ali, fez e pronto. Como um brinde aí. Toma mais uma coisa aí pra tu fazer e vai lá. Mas eu não sabia. Tem bem cara disso mesmo. Eu não sabia, pô, porque como eu tava com muita expectativa baixa pra esse filme, eu não tava atrás de ver quem que vai participar, quem não vai participar, tal. Aí eu achei bem interessante a participação dele, que me pegou de surpresa. Eu realmente não sabia que ele ia estar nesse filme. Donald Glover a gente já falou, fez o Lando. E aquela robozinha lá, a L337, que é a robô rebelde, lacradora e revolucionária, né? Robô comunista. O que é que vocês acharam dela? É tipo isso. É uma galhofa, né? E interessante que eu não tinha gostado da participação da L3, até que eu ouvi o Nerdcast dessa sexta-feira agora, que a gente tá gravando antes, né? Que eles comentam que no episódio 4, acho que é o C3PO, acho que é o C3PO, que em algum momento tem algum contato com a Millennium Falcon, alguém diz que a Millennium Falcon tem um diálogo muito grosso, como se fosse uma nave que tem uma inteligência própria, que dá uma resposta grossa a alguém. E a explicação para isso foi que a L3 é a L3, simplesmente foi adicionada uma inteligência artificial na nave e essa é a desculpa que eles deram. Então tem um motivo dela estar ali, dela ter sido colocada na nave, né, daquele jeito. Mas eu não curti muito. Mas o que eu entendi ali daquele momento que foi adicionado né, uma parte da inteligência artificial do robô é que não foi adicionado, pelo menos o que eu entendi, né? Não é que tenha sido adicionada a inteligência artificial do robô, mas que tenha adicionado as funções do robô, né? Então, as funções dela de mapear, de conseguir fazer os cálculos né, do salto. Então, o que eu entendi foi que essas funções foram adicionadas, até porque quando o robô morreu, né? Entre aspas ali, quando o robô morreu, né, quando ele foi desativado, essas funções, essas memórias dele, elas são desperdiçadas, né? Então, elas são, em teoria, elas seriam perdidas, ficando só as funções básicas dele, né? Então, quando o robô é recuperado, é resetado, alguma coisa desse tipo, ficaria só as funções básicas dele, que seria as que eu disse, né? Mapeamento, né? Cálculo de salto, essas coisas. E eu acredito que tenha sido isso, pelo menos na minha concepção, foi isso que foi adicionado a Millennium Falcon. A personalidade do robô não foi junto. Foi o que eu entendi, né? Não entendi como se a personalidade tivesse ido. Para o Lando, a Millennium Falcon virou algo muito além, né? Do que ele já, do que aquele sentimento que ele já tinha, né? Como algo que ele ganhou, né? Já virou algo além disso, né? Já que a personalidade não, já que a L3 passou a fazer parte, né, da nave em si. Né? Eu sinceramente achei muito viajada essa ideia. Eu acho que não teve nenhum filme do Star Wars uma cena significante que justificasse
a nave ela ter uma personalidade, ou ela fazer aquela parada dela ser ser um pouco viva, né? De ser uma nave que é mais do que só uma nave. Já acho que nem de início para entender ali que o Lando tem alguma relação amorosa com a robô. Já comecei a achar tosco daí. Que eu tinha visto uma notícia. Tem uma notícia que o Lando é pansexual, mas eu não sabia que em nenhum momento eu tinha visto que ele ia ter uma relação com o robô, entendeu? Quando eu vi no filme eu disse, meu Deus, mas é disso que eles estão falando. Não, mas o que eu entendi é que o robô é que tem um sentimento pelo Lando e não o Lando pelo robô, entendeu? O Lando só trata ela, pelo menos foi o que eu vi, trata ela. Eu tava tentando ver se eu encontrava ali, eu pescava alguma coisa do Lando em relação ao robô, mas isso não aconteceu, né? Então ele mais corrido para salvar o robô? É mais do robô. Não, ele foi para salvar o robô porque tem uma história, né? A função do robô. Seria como uma história. O robô, além dele ter importância, né, dele ter mapa que sabe calcular os saltos e etc e tal, né, também tem história ali daquele robô. Acredito que seja mais amizade, né, mais alguma coisa ali é que tipo você e a sua coleção de coisas, tá ligado? Sua coleção de figurinhas. Figurinha é coleção de action figures. Pronto, é meio que isso, né? Eu quero salvar minha coleção de action figures desse fogo cruzado aqui. Se fosse algo raro para ele, mas não é uma relação afetiva, eu acredito que não. Ele não demonstrou isso de uma forma clara. Mas assim, do robô. Demonstrou isso o tempo todo. Relações assim com os robôs, androides, a gente já viu em outros filmes, até mesmo não no Rebels, é no The Clone Wars, que o Anakin ele tem lá a história dele com o R2, ele considera o R2 um amigo dele muito íntimo. No desenho, que é o The Clone Wars, tem uma parte que o R2 se perde e ele tem os planos da República e o Grievous intercepta, e o Anakin vai ao encalço, ele vai resgatar o R2. Inclusive, ele ganha depois um robozinho, uma unidade R2 melhorada, que é preta e dourada, só que ele não vai com a cara desse robô nem um pouco. Porque ele acha que é um substituto do R2, ele quer resgatar o R2, acaba que no final o robô é um espião e o Anakin estava certo desde o começo. Ele fala no final, quando resgata o R2, que eles não são só parceiros, ele não é só uma máquina, que ele é amigo dele. Essa parte a gente já teve uma amostra desse tipo de relação. Mas, eu ainda martelo, a nave tem um tipo de personalidade, algum tipo de inteligência artificial ou consciência artificial, eu já acho muito viajado. Eu não mostrou em nenhum momento. Nem nos novos filmes mostrou. O que pode fazer sentido é o seguinte: após a memória ali do robô ser anexado ao Millennium Falcon, né, ela pode, a partir desse ponto, começar a gerar uma nova personalidade. Entendeu? A partir daqueles dados que ele tem, começar a gerar uma nova personalidade. Sim, mas se eles fizeram isso... vai dar uma explicação para a cena lá que a nave falou grosso, né, e essas coisas. Só que eu acho assim, que se eles fizeram isso só para justificar aquela cena do C-3PO com a nave, que ele fala que ela respondeu ele de forma muito rude, né? Se fizeram isso só pra justificar aquela cena, eu achei que foi muito exagerado. Porque, sei lá, coisa que passou, eu acho que ninguém se lembrava disso. Eu tava, na verdade, esperando que a L3 fosse virar aquele Lobot. Lembra que que é o companheiro lá do Lando no episódio 5, que fica lá na Cidade das Nuvens e tal, que é o servo do Lando, né? Mas eu tava pensando... Faria muito mais sentido. Mas o Lobot é tão sem vida, ele tão assim, só faz obedecer, ele não fala, que eu lembro, ele não fala. E ele não é ele tem uns acessórios assim que dá a entender que ele é um androide com pele humano, algo assim, que ele talvez não seja humano ou tal. Então eu pensei que ia virar ele, mas não. Entendeu? Ficou por isso mesmo. Se eles colocassem lá assim, que a Millennium Falcon não fazia o salto, né? Não fazia a dobra, não fazia o hiperespaço. São tantos nomes de diversas fontes de filmes de ficção científica, space opera, mas vamos lá, hiperespaço.
Seria legal se fosse assim, o Lando ele tem um sentimento pela Millennium Falcon por causa dessa robô que tá com as memórias inseridas lá. Aí tem um valor sentimental mais no sentido de objeto mesmo, não de que a nave tá viva. Aí faria um pouco mais de sentido. É verdade. Se fosse só pela nave, não pelo que, né? Não um conjunto das coisas, mas só pela nave, tava bom. Verdade, concordo. Eu, eu acho, na minha opinião, isso é uma coisa, na verdade, extra-filme. Porque, assim, a Millennium Falcon, desde que ela foi criada, ela meio que se tornou uma personagem dentro de Star Wars, né? Todo mundo adora a nave, todo mundo idolatra ela. Eu acho que eles meio que quiseram fazer uma conexão dentro dos filmes e dizer, olha, ela é uma personagem, quase um ser vivo no universo fora de Star Wars, né, no nosso mundo. Então vamos botar que ela de fato é um ser vivo. De fato ela tem uma personalidade, de fato ela tem uma inteligência artificial ali dentro. O que pra mim eu também acho muito viajado, eu também acho que desnecessário, assim, acho que foi uma conexão sem necessidade. Agora Porque a também Millennium encaixa. Falcon já é um personagem mesmo sem precisar de personalidade, né? Ele já é Pois é. um É personagem o por si ícone. só. É. Agora a L3 eu achei um personagem muito bom, eu gostei bastante, principalmente porque trouxe um tema que eu acho que não me lembro de ter visto em Star Wars, a não ser num desenho animado que eu ouvi falar um dia desse, que eram histórias, a questão da revolução dos androides, né? Dos androides querem ter vida própria, coisa meio Westworld, né? Os androides serem respeitados, serem pensados de forma igualitária e tal. Não é uma coisa que você ouve muito falar no universo Star Wars, eu achei isso interessante. E a Eu acho que personalidade tiveram dela. no Clone Wars, eu acho que já teve uns 2, 3 episódios de ou R2 e C3PO, ou R2 e um grupo de droids para fazer alguma missão tal. Eu acho que já teve Eu, isso. Teve um eu que eu sei, eu lembro sei que que tem. era um anãozinho, um comandante da República, sei lá, um negócio assim, que era um ser muito pequeno, que ele andava dentro de um androide. Tem um episódio desse, que é um androide e vários outros, né? E R2 ali no meio. Eu Sim. soube essa semana falando sobre esse filme, me informaram que teve uma série animada do C3PO e do R2 chamada Droids, Star Wars Droids, em 1984, 85, se eu não me engano. E aí foi quando eu soube que tinha alguma coisa de fato específico para falar só sobre os droids, né? Mas disseram que eu vi um pouco no YouTube, achei bem bestinho, assim. O lance dos droids no Star Wars também é uma coisa que a gente já também vê na maioria dos filmes, né? Não só o R2 e o C3PO fazendo a participação deles, mas até se a gente for pegar aqui, muita gente vai me bater por eu citar as prequels, né? Aqueles droidzinhos magrelas, eles eram em grande parte ali alívio cômico, eles demonstravam um comportamento atípico de um ser programável, né? O da Confederação do Comércio? Exatamente. Tem várias cenas que eles extrapolam esse limite de ser um robô. Sim, sim. Até É. nos desenhos também, não só no filme, mas ele realmente tem. Eles têm diálogos interessantes, né? Isso. Eu ainda lembro da cena da Vingança do Sith, que o Anakin tá lá pendurado no elevador e ele chega lá, mãos ao alto Jedi. Aí quando o elevador tá vindo com tudo, ao invés dele simplesmente olhar a cara, ele vira pro outro e fala: Essa não, ferrou. Eles são um alívio cômico, inclusive, muito bom. Mas eu acho que eles não têm essa liberdade que a L3 tem, por exemplo, porque tem um episódio em Rebels, se eu não me engano, que eles vão num planeta para pegar alguma coisa de uma nave grande dessas Starfighter, né, dessas gigantescas cruzadores, né, da época da República. Em Rebels eles estão no Império, mas eles precisavam pegar alguma coisa dentro dessa nave da República. E quando eles chegam lá, que é um planeta que teve guerra, né, teve luta, tem droids que ainda estão ativos e eles estão ainda cumprindo o protocolo deles. Inclusive eles enfrentam de início um comandante, né? Que eles chegam, os cruzadores da Confederação do Comércio, eles têm comandantes robôs, né? Que realizam os cálculos Sim. das melhores estratégias e tal. E eles encontram essa galerinha que ainda está cumprindo com o dever, com a programação. E eles conseguem convencer esses droids de que o Império é o novo inimigo e que eles têm que se juntar para poder derrotar o Império que está chegando nesse planeta. E eles conseguem, entendeu? Então Uhum. a gente vê que eles têm uma personalidade até um certo ponto.
E o DL3 a gente não sabe se, por exemplo, vai entender que Lando não em nenhum momento colocou essa personalidade nela, não é algo que ele planejou, ou ela já veio com isso, ou ela desenvolveu com o tempo, né? Esse lado revolucionário dela, né? O lance que é assim, a gente assume que eles têm inteligência artificial e que eles vão aprendendo o que aparece na frente deles. Pô, até falando também do comportamento atípico, até aquela cena lá que o Anakin e o Obi-Wan são capturados. Aí eles começam a tocar o zaralho lá, se libertam, aí quebram todos os droids. Aí tem doisinho no fundo que quando vem o Obi-Wan quebrando tudo, eles chegam lá, fuja, fuja! Tipo, pô, se ele realmente é um robô, ele seria programado pra atacar, não pra proteger a própria vida, que ele não tem, né? Tipo assim, nunca teve uma explicação sobre a tecnologia dos robôs. A gente assume que eles são personagens, eles são droids que adquirem uma simulação de personalidade, melhor dizendo, né? Exatamente. É igual quando a Leia ela olha pro C3PO no último filme e ela fala, C3PO, por favor, tire essa cara de assustado da cara. Né? Tire essa expressão de assustado da cara, tá me deixando nervosa. E tipo, ele não tem expressão. É verdade, é verdade. Brincar com isso, beleza, porque a gente tá acostumado. Mas. E ele ainda pede desculpas, né? Ainda pede desculpas. Desculpe, ué. Mas assim, nesse quesito da personalidade na questão de sobrevivência, eu acredito que seja considerado ainda as leis de Asimov. Não sei se isso vai valer dentro de Star Wars, né? Mas quando você vai tratar de uma obra de ficção espacial que envolva robôs, geralmente o pessoal usa, quem está produzindo esse material usa, né, as leis de Asimov. Então acho que aí deve ter cabido essa lei. Também outra lei que a gente, não é nem uma lei, mas se a gente fosse aplicar o teste de Turing com os robôs de Star Wars, a gente ia ter um ser humano do outro lado. Exatamente. Bora lá, quem tem mais aqui de personagem. É o Han Solo, né? A gente finalmente tem que chegar no Han Solo. Porque mais uma coisa aí que o Nerdcast falou que eu não me liguei na hora, que é aquela cena do Han Solo tendo o nome dele Solo, né? Que ele não tinha, ele só era Han, e eles dão uma desculpa lá pra dar o nome dele de Solo. Que é uma referência ao Poderoso Chefão, quando o Vito Corleone, que não era Corleone ainda, vem para os Estados Unidos. O nome dele era Vito Andolini e perguntaram de onde você veio. Eu vim de Corleone. Então seu nome é Vito Corleone. Então foi a mesma coisa com o Han Solo. Só que como ele era sozinho, Solo, eu não achei muito... Achei desnecessário, né? Eu acho que ter deixado Solo mesmo, o nome dele ser Han Solo mesmo. Não precisava ter feito uma referência dessas. Cara, já fizeram tanta piada a respeito do nome desse personagem. Tem até uma personagem que eu vi esses dias, acho que umas 2-3 semanas atrás, que fizeram em homenagem a Han Solo, né? Em homenagem ao contrabandista mais famoso da galáxia e tal. E o nome da personagem era Hannah Duo. Nossa. Isso é onde? Foi num... Posso dizer a empresa? Posso dizer o nome? Pode. É um dos jogos da tabuleiro da Redbox que ela tá fazendo. Tava fazendo um financiamento coletivo desse jogo. E aí fez um cartãozinho de um personagem adicional, e o nome do personagem era Hannah Duo. E é uma versão no desenho da personagem, é uma versão do Han Solo feminina. É uma piada, né? E ficou muito interessante. Então, é isso que eu tava falando. Já fizeram tantas piadas, né? Referente ao sobrenome do Han, que meio que ficou, né, só oficializaram no filme, né? Qual é o seu nome? Meu nome é Han, tá, e etc. Só fizeram mesmo oficializar a coisa. Até no jogo do League of Legends a galera zoa, porque assim, solar é uma gíria pra quando você elimina um adversário sem ajuda. Aí tu já viu, a galhofa tá feita. O cara fala assim, esse personagem é de Star Wars ou Han Solo? Aí o geral fica sacaneando, fica se chamando de eu sou Han Solo, solo todo mundo. Olha aí. Cara, eu particularmente...
Particularmente eu achei desnecessário, assim, tipo, é o tipo de é aquela coisa, como eu tava falando do filme, ele responde perguntas que ninguém fez, né? Então é o tipo de pergunta que ninguém nunca pensou por que ele se chama Han Solo. Você responde só pra fazer uma piada, sabe? Que Skywalker? É, Tipo a questão do dado, né? Que o dado foi explorado nos últimos Jedi, o dado lá da Millennium Falcon, e a gente percebe que ele só foi adicionado no filme do Solo, porque ele foi adicionado nos últimos Jedi, porque, tipo assim, não tem nenhuma importância pra a história em si, né? A gente não sabe de onde ele veio, a gente só sabe que ele é. Han Solo diz que aqueles dados dão sorte, deixou pra Kira devolveu depois e pronto, é isso. Entendeu? Só isso. Uhum. Então E e esse filme, como o tem uma Marcelo disse, tem muita resposta pra coisa que ninguém perguntou. eu tenho uma opinião bem polêmica contra o personagem Han Solo. Tipo, acredito que a maioria de vocês gostem do antigo Han Solo, até do velho Han Solo, que apareceu nos últimos filmes. Talvez nem tanto desse último, talvez sim, mas no geral a galera gosta do Han Solo, certo? Sim, sim. Como personagem, sim. Como personagem. Mas eu vou te falar, eu não gosto do Han Solo como personagem. Eu acho que o Star Wars funciona muito bem sem um Han Solo. Desculpa, meu opinião. Ô, louco! Se quiser cortar essa parte Não, cortar por quê? É sua opinião, mas é uma opinião polêmica, né? Agora deixa. Eu não vejo muita importância no Han Solo. Tipo assim, se ele fosse só um contrabandista que tivesse levado o Luke lá e tivesse morrido, eu não teria feito a menor diferença. Ah, mas ele ajudou ele na Batalha da Estrela da Morte. O Luke tinha força, ele teria conseguido de qualquer jeito. Ele é o protagonista. É porque é o seguinte, o Han Solo é a parte carismática daquele grupo, entendeu? O Luke, apesar de tudo, ele não tem o carisma de Han Solo. Leia também não, entendeu? Então ele é a parte assim, é a carinha bonita da história, mas ele tem todo um arco de desenvolvimento que pra mim nesse novo filme aí, nesse Solo, a história Star Wars, esse arco lá da frente dele meio é estragado. Por exemplo, em Rogue One, a gente vê todo o trabalho que a galera teve para conseguir os planos, a galera morreu ali naquela batalha. Se você assistiu Rogue One e logo em seguida assistiu o episódio 4, lhe dá uma visão totalmente diferente daquele início daquele filme. Com certeza. Porque você pensava que Leia tava vindo numa missão pacífica de boa e do nada veio o Império ali intervir, mas não. Interceptando ela. Dá um senso de urgência que não tinha antes. Então ele deu uma nova vida ao episódio 4. Esse filme de Han Solo não dá uma nova vida para o desenvolvimento do Han Solo, porque eles perderam a chance de, tipo, esquece os rebeldes, velho. Não tinha para que adicionar a Enfys Nest lá como sendo da rebelião. Não tinha para que. Esquece a galera do foca só nos mercenários aqui e pronto. Entendeu? Porque se você vê ali, não tem mocinho, né? Todo mundo ali, um tá roubando do outro, e aquele que ele tá roubando também também não é bom. Então, não tem ninguém bonzinho. Aí aparece a Enfys Nest dizendo que é da rebelião e tal, e tipo, não precisava, entendeu? Não precisava mesmo daquilo ali. E o Han Solo, pra mim, a redenção dele é no episódio 4, quando ele faz todo aquele trabalho dele dizendo que era só pelo dinheiro, não sei o que. Assim que eu pegar meu dinheiro, eu vou me embora. Aí ele vai embora e volta depois para salvar Luke lá na Estrela da Morte, certo? Ali, pra mim, é a redenção do Han Solo. Só que aqui bota mais uma redenção. Ele ajudando os rebeldes e tal. E não era necessário Han Solo ser bonzinho. Precisava apenas que ele cumprisse o papel dele, que ele fizesse o trabalho dele, mas ele não precisava ajudar ninguém, entendeu? Eu acho que ele não precisava colocar isso agora, ainda. É muito cedo pro Han Solo. Mesmo porque no Uma Nova Esperança, ele não parece ser esse tipo de pessoa. Exatamente. Ele só parece ser um cara muito enrolado que se deu mal no esquema de contrabando pra um Hut.
Eles perderam também a chance de colocar o Jabba nesse filme como sendo o trabalho que deu errado. É porque era muito cedo, na verdade, né? Porque, tipo, dá a entender Sim. ali que recentemente, antes do episódio 4, foi quando ele se deu mal em um trabalho. E aí o Hutt estava atrás dele. Então era muito cedo fazerem isso agora, mostrar qual foi o trabalho que ele fez pro Jabba que deu errado. Mas eles poderiam ter colocado a história introdutória do Han Solo, como ele se conheceu o Chewbacca e tal, dar um salto temporal e vai lá para mais perto do episódio 4, entendeu? Mas Também acho. eles desperdiçaram aí essa questão que, novamente, deixaram uma ponta solta para continuação e ninguém sabe se vai ter continuação. Isso é um grave problema. Olha, pela bilheteria expressiva, para não dizer outra coisa, eu acho que eles não vão fazer uma continuação, não, né? Só se eles forem muito caprichosos. Pô, E nada ninguém... impede, né? Não, nada impede. Mas quando? Quando vão fazer? Exato. Já que Depois do último filme. É, Com certeza não, né? Porque, Nada sinceramente, impediu deles fazerem esse filme mesmo contra todas as possibilidades contra todo mundo dizendo, não vai dar certo, se não tiver. Eu acho que o pessoal não foi assistir mesmo, a maioria esmagadora não foi assistir por causa do ator, né? Se não for o Harrison Ford ou, sei lá, um Harrison Ford rejuvenescido digitalmente, não iremos. Acho que a maioria deve ter pensado nisso, né? Eu acho engraçado porque no Brasil o filme deu um azar do caramba que ele estreou justamente no dia do início da greve dos caminhoneiros, né? Inclusive, Ezen aí tem uma história maravilhosa da como foi a sua ida para a estreia no dia da greve, Ezen. Caraca, velho. Deve ter tido um azar. É o seguinte, eu posso dar nomes aqui? Pode dar nome, velho, pelo amor de Deus. Esteja livre. É o seguinte, tem um novo canal aqui, natalense, do YouTube, chamado Nerd Café. Né? Então sigam ele aí no Instagram, tem canal deles aí também, no YouTube e tal. Estão começando agora, né? Deve ter umas 30, 40 curtidas. Eles fizeram um sorteio dos ingressos para pré-estreia. E eu fui lá no Instagram e tal. E fiz toda. Ele diz, façam isso, façam aquilo e tal. E eu fiz só um comentário e acabou que eles fizeram um sorteio. Um tal de Thiago ganhou, mas disse que não podia ir. Eles fizeram o segundo sorteio e quem ganhou foi eu. Nossa. O cara liga de 5. Foi meio assim, não, eu vou dar um tiro de raspão em você, saca? Pegou no Thiago. O Thiago disse, não vou poder ir, eu vou dar outro tiro aqui e ver se pega em você. Aí pronto, aí pegou em mim. O cara me liga de 5 horas da tarde, na hora que eu tava saindo do trabalho. Diz, Ezen, você ganhou o ingresso pra assistir a pré-estreia do Star Wars. Ué, o que tá falando, velho? O fulano aqui do Nerd Café e tal, você ganhou ingresso pra assistir Star Wars. Aí eu fiz, e é pra quando esse ingresso? Não, é pra hoje, pra estreia, 00:01. Eu fiz, você tá maluco, velho. Não, eu quero saber se você pode ir. Se você não puder ir, eu quero saber se eu posso sortear de novo. Não, peraí, calma. Qual é a primeira pergunta mesmo? Sortear de novo o quê? Eu quero saber se você pode ir. Eu fiz, rapaz, eu posso. Eu não conversei com ninguém, não marquei nada com ninguém, nem liguei pra casa pra dizer, eu vou assistir o filme e tal. Disse, não, eu posso. Diga aí onde é que você tá pra buscar o ingresso. Tô aqui em canto tal. Fui lá, peguei o ingresso com o cara, fui pra casa. Como ia ser de meia-noite, né? Ainda dormi. Cara, quando eu acordei, eu descobri que tinha estourado a greve dos caminhoneiros. Puta merda. Porque, tipo, você tem aquele lapso, você tá trabalhando, você tá completamente fora de qualquer informação, né? Que meu trabalho não permite que eu fique no celular o tempo todo. E aí, quando eu corri pra casa, né? Depois com Star Wars na cabeça, com Han Solo na cabeça. Quando eu acordei, foi que na ida de casa pro shopping, foi que eu fiquei olhando o celular ali, eu fiz, greve dos caminhoneiros. Putz, velho. Aí me arrebentou. Mas pra mim deu certo, porque eu cheguei lá, cara,
tinha... Quantas pessoas na sala, velho? Acho que tinha... Quando eu entrei na sala, tinha uma pessoa na sala. Nossa. Poxa, que Uma vergonha. pessoa na sala. Que vergonha. Nunca tive É, barradito. Quanto à opinião geral do filme, eu meio que fico com o Eduardo Miranda. Mas vieram outras pessoas, né? Aos poucos foram ali aparecendo umas pessoas. A sessão foi super tranquila, né? E, apesar disso, a sessão foi... Acho que foi uma das melhores pré-estreias que eu assisti, né? Sem ninguém gritando, ou tirando minha atenção, ou se esperneando. Tem isso. Foi uma das melhores pré-estreias que eu assisti, assim, principalmente nesse cinema, que é um dos cinemas que dá mais gente. Mas tu assistiu com quantas pessoas, finalmente? Eu acho que eu assisti com umas 15 pessoas. Mais ou menos. Eu não parei para contar, não, mas foi mais ou menos isso. No máximo, estourando pessoas. Nem se alguém dormiu lá atrás, aí isso aí diminui um pouco o número, né? Cara, mas aí assisti eu filme... que fui assistir na VIP, velho. Era a única sessão que tinha no horário que eu podia. E eu paguei pra ir ver isso e, velho, eu quase dormi. Eu vou ser sério, eu quase dormi durante o filme. Olha, eu acho que é difícil falar assim, o filme do Han Solo é conhecido, difícil falar que não tinha uma galera ansiosa pra isso, mas é o que vocês falaram, teve a greve dos caminhoneiros, foi uma coisa que quebrou as pernas de geral, e eu acho que teve um segundo agravante, que foi um mês de estreias monstro, eu acho que deixou também a galera meio que descadeirada de grana, né? Que foi a semana... Descapitalizada, exatamente. Foi a semana do Guerra Infinita, Deadpool 2, e o cinema estando entre 20 e 80 reais, dependendo do lugar. Aí a galera não tem... Isso tirando que a galera gosta também de comer pipoca, né? Porque tem cinema que ainda não deixa entrar com pipoca que você traz de casa. E o mais incrivelmente é que eu imaginei que na minha volta para casa eu ia pagar uns 30 pau de Uber ou de táxi, ou seja lá o que fosse, cara. Mas eu meio que paguei quase o mesmo valor de dia. Saca? Eu saí, sei lá, 2h30 da madrugada, e 2h30 da madrugada já deveria ser uns 25, 30 pau pra voltar pra casa. Mas deu o mesmo valor que dá todo dia. Saca? Deu tipo 11 reais, seria 11 reais. Pô, vai dar o dobro aqui pra voltar pra casa. Mas não, deu 11 reais. Tranquilaço pra voltar pra casa. Eu gastei, sei lá, 22 reais pra assistir o filme. Eu acho que foi uma montanha-russa que o Han Solo sofreu. Tipo, não é botando a culpa no Deadpool, só foi que a galera realmente ficou um pouco descapitalizada. De repente, tem alguma notícia de que a bilheteria deu uma melhorada depois da estreia, alguma coisa assim? Porque a greve já acabou tem um tempinho, de repente a galera já tá começando a ir pra assistir. O problema é que a crítica já chegou na internet antes mesmo da galera ver, né? Exatamente. No Brasil a gente não tem nenhum feedback de... Normalmente aqui a gente só sabe se foi bem ou não quando é uma surpresa, entendeu? Quando o filme bate recorde, ou por exemplo, é um filme de anime, que normalmente não costuma dar muita gente, como Dragon Ball Z. Aí quando tem um filme de Dragon Ball Z aqui que ele dá muita gente, aí a gente vê notícias, mas assim, um filme assim como Deadpool, como Han Solo, que não batem recordes aqui, a gente não tem muita notícia. O que a gente vai ver é talvez alguma reação lá fora, né, nos Estados Unidos principalmente, de uma sobrevida aí pro filme do Han Solo, de ele ter um suspiro, um último suspiro, né? Que no Brasil faz sentido. Agora, assim, salas vazias pro filme do Han Solo, eu falei, poxa, isso não faz sentido. Se foi só no Brasil, beleza, teve a greve dos caminhoneiros, mas foi no mundo inteiro que teve salas vazias ou não foi só aqui? Rapaz, acho que foi no mundo inteiro, não foi só aqui não. Nossa, eu sinceramente esperava salas lotadas. Aí eu falava, pô, vai ter sala lotada e com certeza vai ter gente malhando o filme porque ele não vai ser perfeito. Eu tenho certeza que ele vai ter muito buraco. Eu juro que eu tinha entrado na sala pra assistir nada a perder. Não, tô na sala errada, velho. Pô, até fazer uma brincadeira com isso, quando eu fui ver o Deadpool 2, teve uma senhorazinha dando ingresso ali
né? Aí eu cheguei, eu já tinha do Deadpool, só fui ver de curiosidade. Aí ela falou, você quer ver um filme que é uma história muito bacana, uma história sobre bullying? Aí eu, poxa, sobre bullying? Ah, tá passando aqui? Eu não tô sabendo. E olha que eu sei eu já tinha sabido de tudo que tava passando no cinema daqui. Aí ela foi lá e me deu o ingresso. Nada a perder do Edir Macedo. Ué, tem bullying no filme? Não sei, eu não sei o que ela quis fazer, mas dando ingresso aí eu acho que talvez a Disney tem que fazer isso com o Han Solo, começar a dar ingresso. Bater recordes e ser sucesso de bilheteria sem ninguém ir ver, né? Vocês terem uma ideia, nada a perder se saiu melhor do que Han Solo, velho. Não cabe, velho. Não dá. Isso, pra você ver. Nada a perder sendo melhor que Han Solo, aí vira galhofa total. É complicado, Disney. Voltando no debate do filme em si, teve um detalhe que eu notei que me incomodou na hora, que é justamente na hora que o Han Solo tá indo se alistar, o stand de alistamento do Império toca uma marcha imperial e eu achei esquisitíssimo aquilo. Eu disse, como assim? Porque, tipo, existe uma diferença entre a trilha incidental e a trilha sonora normal, né? Porque a trilha incidental seria, por exemplo, a música que toca na cantina, no episódio 4. Tan, 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 tan. Aquela música tá tocando no ambiente e é a música que a gente escuta como sendo a trilha sonora de fundo daquela cena, beleza? A marcha imperial, Darth Vader não tá escutando a marcha imperial no fone de ouvido dele quando aparece ele, entendeu? Não é fone de ouvido. Quem tá ouvindo é a headphone dela. Isso, é headphone. Onde está o headphone? Onde está o headphone? E pra quem nunca notou isso, a logo do Nerd Debate é o Darth Vader que encontrou o headphone dele, viu? Aí tava tocando a marcha imperial num ritmo diferente, claro, e eu achei esquisitíssimo, né? Porque, tipo, a marcha imperial não é uma música do universo em si, ela é uma trilha sonora, ela não toca no universo. Aí, um amigo meu comentou no post que eu fiz comentando, e ele disse que não, a marcha imperial tem um hino, a marcha imperial que é da Marinha Imperial de Star Wars, que ele era do universo expandido e tem uma versão que foi canonizada que se chama Glory of the Empire. Tem a versão canonizada dessa música que chega a tocar em Rebels, toca em Clone Wars em algum momento e é uma versão diferente da Marcha Imperial que a gente conhece, né? Então uma versão mais assim, para dar um up pro Império, né? A música de incentivo para alistamento, entre outras coisas. E eu achei muito interessante isso, entendeu? Que eles pegaram uma coisa que já era do Legends e incorporaram aí agora no canon de uma forma interessante. Esse filme tem muita coisa assim que foi esquecida do Legends. Por exemplo, eles comentam dos caçadores de recompensa, né? A Aura Singh parece que morreu, foi alguém, alguém matou a Aura Singh, eu não prestei muito bem a atenção nessa história, eu não sei se foi a Enfys Nest ou se foi o Beckett. Eu sei que eles estão comentando que alguém matou a Aura Singh com um tiro nas costas, um negócio assim. E eles comentam de outros caçadores de recompensas, comentam do Bosque também, Bosque, sei lá. Eles comentam também de outros caçadores de recompensas do universo, né? Achei interessante essa parte, né? Deixa eu ver aqui outra coisa que me incomodou. Deixa eu ver aqui se eu no post aqui. Tá. Até aproveitando para que você falou do Legends, eu acho legal eles estarem puxando coisas do Legends, que eu acho que lá tem os melhores conteúdos do universo Star Wars, tanto nos livros quanto os jogos que meio que englobam a franquia, né? Eu sou muito fã do conteúdo Legends. Se eles estão realmente trazendo, para mim é um bom sinal. É material que eles podem aproveitar das melhores formas possíveis. É material que ficou solto, né? Ficou vago, não é oficial, mas eles podem oficializar algumas coisas de outras maneiras, né? Ou misturando várias coisas e criando um elemento único. E aí fica muito material para eles aproveitarem, reciclarem, né? E criarem boas ideias em cima disso.
Pô, eu tinha rolado um boato na internet, eu espero que não seja só um boato, de que eles planejam fazer uma trilogia baseada no The Old Republic. Pô, se eles fizerem do The Old Republic, aí eu vou bater palma. Eu vou comprar o ingresso da pré-estreia, vou bater no Eduardo Miranda pra assistir no lugar dele. Quanta violência, jovem. É porque, digamos assim, essa aqui, até pra não fugir muito do debate em si, é uma outra parte polêmica. Eu gosto de midi-chlorians. E a cultos espaciais é o que é. Você é o cara que gosta de calcular o poder de luta dos personagens. É, por aí. Tem um amigo meu que me bate quando eu falo isso, né? Tipo, quer me estrangular. Eu falo, pô, eu acho tão legal esse lance do midi-chlorian, dá uma explicação legal pra força. E eu não acho que tira a parte mística. Aí já viu, né? Não tem conversa. Agora... Já sinto automaticamente a vontade de bater em você, mas como nós estamos longe, você está salvo. Por isso que eu falei aqui de forma mais solta. Se eu tivesse aí, eu já tá. Eu ia falar bem assim de cantinho de boca, eu não gosto de midi-chlorian. Agora, de longe, a parte que mais me incomodou, me deixou puto da vida, me deixou revoltado, é você novamente colocar o Darth Maul na história. E eu vou lhe explicar. Não, eu vou explicar-vos o porquê eu fiquei puto com isso. Vamos lá. Primeiro, George Lucas coloca Darth Maul, que dizem ser uma das poucas coisas que presta no episódio 1, mata ele, entre aspas, logo em seguida. Existem coisa de bastidor, né, de produção, coisa de produção, que dava a entender que o Darth Maul iria voltar no episódio 2, mas George Lucas deixou pra lá e preferiu deixar ele morto. Anos depois, na animação Clone Wars, eles resolvem trazer o Darth Maul de volta, tem toda a trama dele com o irmão dele, querem se vingar de Obi-Wan, querem se vingar de Palpatine, beleza, até aí tudo bem. A trama dele se arrasta pra caramba em Clone Wars durante várias temporadas, tem um desfecho meio duvidoso, porque a série já estava para ser cancelada. Aí ninguém sabe o destino de Darth Maul. Anos depois, em Rebels, Darth Maul volta, ainda querendo concluir o plano dele de se vingar de Obi-Wan. Tem todo o envolvimento dele com a galera de Rebels, a busca dele pelo conhecimento do Sith, né, pelo Holocron Sith, etc. Mexe com a cabeça do Ezra. Se arrasta também a história de Darth Maul, até que, se eu não me engano, na 4ª temporada, Obi-Wan mata ele lá no deserto de Tatooine. Beleza. A galera falou que foi uma luta muito, muito épica. Aí eu fui ver essa cena, fui pular direto pra essa cena. Que decepção, eu falei, cara, que merda é essa? Isso foi a luta. Não é épica, é uma luta muito rápida, mas que tem todo um peso ali de uma história, né? Eu não achei muito bacana, mas é um desfecho pro personagem, beleza? Morreu Darth Maul definitivamente. Pelo menos conseguiram matar ele. Pra mim, ele devia ter morrido lá no filme 1 mesmo. Foi uma morte, digamos assim, honrosa. Ele morreu pro Obi-Wan, né, naquela situação. Eu acho que deixar o Darth Maul vivo foi muito... querer botar um conteúdo ali e arrastar por muito tempo, igual arrastou. Achei que foi um desperdício. Não, aí vem essa questão. Arrastou demais Darth Maul. Aí agora eles tiveram a grande oportunidade de colocar Darth Maul na história. E pra quem acompanha as animações, não tem mais graça, pô. Não tem mais graça, porque eles colocaram o Darth Maul numa brecha da história, que ninguém sabe o que aconteceu dele depois de Clone Wars, e ninguém sabe o que aconteceu com ele antes de Rebels. Então tem uma brecha aí de pelo menos uns 10 anos de história que não foi explorado, e eles resolvem colocar ele como sendo o líder do cartel lá, Crimson Dawn, né? O nome, como é o nome? Como é o nome em português? Aurora Escarlate. Aurora Escarlate. É um nome muito massa, é um nome bonito, só que tipo, vamos lá. Vamos fingir que a galera é burra e não sabe quem é Darth Maul. Vamos fazer ele tirar o capuz e ligar o sabre. Pra quê, velho? Pra quê? Me diga. Mas
Não tinha necessidade, não tinha. Mostra Darth Maul aparecendo. Eu juro, na hora que apareceu aquele holograma de capuz, eu pensei que ia ser o do. O Sidious. Não, o mestre de Kylo Ren. Ah, o Snoke. O Snoke. Eu pensei que ia ser o Snoke. Uma boa. Cara, o Snoke, meu Deus do céu, esse aí é um que rende um nerd debate inteiro, né? Só ele. Porque ele não veio de canto nenhum, né? Se fosse ele, seria uma boa, porque você usaria os filmes prelúdio pra meio que explicar quem é ele, né? Sim. É. Dá utilidade ao personagem. Eu cheguei até a achar que era o Palpatine, né? Porque eu disse, então tá ok, o Palpatine tá fingindo se tá... Tá aí um cara que usando... eles tinham que ter ressuscitado, não o Darth Maul. Ele tá usando os contrabandistas pra outras coisas também, né? Mas não. Pois é. Darth Maul... Vocês estão ligados no peso da presença de Darth Maul jogado ali, né? Porque, tipo, caso tenha uma continuação da história de Han Solo, Darth Maul não vai poder morrer, porque ele só morre anos depois, certo? E caso tenha uma continuação, Han Solo não pode ter contato nenhum com Darth Maul usando o sabre de luz. Porque Han Solo, além de não acreditar na força, ele não chega a ver ninguém usando sabre de luz até o episódio 4. Essa cara aí é complicado a presença do Darth Maul. E você não pode nem dizer que é um easter egg para o filme do Obi-Wan Kenobi, por exemplo, né? Porque o Obi-Wan só vai enfrentar o Darth Maul em Rebels. E ele já enfrentou, a gente já viu como acontece. Então, fazer isso de novo no cinema ia ser estranho. Pois é, pô. Aí tipo, eu acharia... Se Darth Maul não tivesse aparecido em Rebels, só tivesse aparecido em Clone Wars e ninguém soubesse o desfecho dele, ia ser massa. Se Darth Maul não tivesse aparecido em nada de animação, porque naquela época quando começou o Clone Wars, ninguém não tinha sido vendido pra Disney ainda, né? Então não tinha como saber que ia ter algum filme algum dia, ainda mais spin-off. Então, talvez não tivesse como eles guardar, mas vamos que eles tivessem guardado Darth Maul esses anos todos e guardado para um momento desse. Ia ser massa, mas assim, eu acho que só tá achando massa realmente quem não viu os desenhos e tá vendo só os filmes mesmo, porque tem uma surpresa, um mínimo de surpresa. E enquanto quem tá assistindo tudo tem uma surpresa negativa, né? Porque, tipo, eu gosto do Darth Maul, mas ele já esticaram tanto a trama dele, a questão da vingança, dele ter ficado louco, dele ter explorado o lado da luz e o lado das sombras, ele desistiu do lado negro também, assim como a Sokka desistiu do lado da luz. É muito, entendeu? Assim que é muito... Já foi explorado a exaustão a ponto do personagem ter morrido e você traz ele de volta ali no meio do caminho. Não tem necessidade, não tem. Não. E até falando assim, dos desenhos, eu acho que tem aquele antigo que foi feito pelo estúdio do Samurai Jack, o Guerras Clônicas, né, que antecede entre o filme 2 e o filme 3 das prequelas. Era o Clone Wars. Era Clone Wars, eu separo falando Guerras Clônicas, que era como ele era apresentado, e o The Clone Wars pro 3Dzão ali. O do 3Dzão tem parte que eu gosto, porque também remete ao universo de Legends, né? A Ahsoka, ela tá presente nos livros, várias coisas dos livros são citadas no The Clone Wars. Mas pra mim, assim, a animação mais perfeita que já teve do Star Wars, que complementa muito bem os filmes, é aquele primeiro Guerras Clônicas, que mostra a guerra, mostra como o Palpatine foi parar naquele encoraçado do General Grievous, mostrou porque Grievous estava debilitado. Mostra muita coisa. Inclusive cita uma Sith muito importante que é essa Ventress. Sim, que ela só vai ser explorada no Clone Wars e também é outra que enrola demais, né? Não, a questão é a seguinte, a pessoa não que for ler o Legends hoje em dia, ela não pode levar aquilo ali como sendo canônico. Você pode levar aquilo ali como sendo um conteúdo a mais que você vai ter, mas que caso tenha que levar essa questão, o que é canônico, o que não é, você tem que desconsiderar, infelizmente, até que essas novas mídias, né, os novos filmes, animações como o Troll, né, o Troll que foi adicionado em Rebels, até que alguma dessas novas mídias adicione novamente
no canon você tem que considerar como sendo um conhecimento extra. Mas a gente tá vendo que pouco a pouco eles estão pegando muita coisa do Legends e Sim, adicionando no canônico de alguma forma, né? Nem que seja um easter eggzinho ali e tal, mas se você observar esse Han Solo, você pode perceber que eles tiveram cuidado de fazer uma pesquisa, de ver o que é que dá para adicionar, o que é que não dá. A questão é que algumas coisas parece que não foram uma escolha muito feliz, né? Eles não foram muito felizes em exato. algumas escolhas. Isso que complica. Sim, é que eu citei essa parte também, porque tem uma galera que fala que o Anakin, sim, ele é como se fosse um Messias, nasceu de uma virgem, e, bom, o nascimento dele é explicado no conteúdo do Legends, né? Só que aí, como você falou, até que se torne canon em algum filme, ou a Disney dizendo que agora é canon, como ela também deu uma martelada e considerou tudo Legends, você considera aquilo uma possibilidade, né? Uma lenda do universo Star Wars, essa é a proposta. Para a Disney vai ser preferível pegar esse material e reciclar ele ou colocar essa história de um outro ponto de vista do que realmente chegar e dizer, realmente está valendo. Que se quando eles fizeram o remake, né? O remake não, desculpa, o filme 7, eles falaram que o Star Wars ele ia ter conteúdo infinito. Se eles realmente querem ter conteúdo infinito, uma hora ou outra eles vão ter que começar a pescar do Legends. Ele já pescam há muito tempo. Muito tempo. Desde o início desse reboot que eles estão pescando. Que já faz muito. Desde o início do reboot que na verdade que eles estão pescando coisas do Legends. Então é só o que eles estão fazendo é reorganizar. Eles viram que perderam a mão antes, aí estão ignorando tudo que eles não consideraram, né? Que eles só consideraram algumas coisas e estão recontando de outras formas para poder dar uma organizada melhor nessa situação. Um Sim, personagem que apareceu que me chamou a atenção foi um anão que apareceu no final, né? Na turma da, da Enfys Nest. Que aquele anãozinho eu pensei que ele fosse aquele que tinha morrido. Não teve um que morreu recentemente? Mas Sim. ele foi o que fez o Willow e fez o R2D2? Peraí, Foi o eu sei. do R2 que morreu. Foi o do R2 que morreu, né? Então ele fez o Foi. Ewok, ele fez o Wicket, o Ewok lá no episódio 6. Mas ele não é o do R2. Ele fez Caravana da Coragem como o Ewok também, mas o do R2D2 é outro, que o R2D2 já morreu mesmo. Eu pensei que É, tinha sido tipo a última participação do ator que fez o R2D2, mas não, é outra pessoa. Quando eu vi, Kenny Baker, era Kenny Baker que era o R2 e aquele ali é o Warwick Davis. eu acho que quando eu vi ele, eu reconheci logo pelo Willow, né? Mas aí eu fiquei pensando se era o do R2T2 também. Porque eu disse, seria uma homenagem interessante, mas eu não tinha lembrado que ele tinha morrido já. eu acho que eu acho que eles podiam até andar um pouco mais devagar com esses filmes, porque agora também me toquei que por eles estarem lançando um filme todo ano, com certeza deve estar muito corrido para a produção do filme, principalmente para os roteiristas. Eu acho que eles estão deixando muitos detalhes que não estão fechando, porque até hoje a galera reclama dos Cavaleiros de Rain, que é citado no episódio 7, e até agora a gente não sabe quem são eles, apesar de uma galera já fazer uma ideia, né, que falou que o Ben Solo ele fugiu da ilha lá do Luke com outros aprendizes, né? Provavelmente todos eles também foram com o Snoke, deve ser aí. A galera especula que seja aí a origem dos tais Cavaleiros de Ren. Aí tem o Kylo Ren, que é o líder. A Disney, se eu não me engano, ela tinha anunciado que ia fazer uma história em quadrinhos, eu acho, falando sobre o Snoke. Então acho que provavelmente aí eles vão provavelmente em algum momento falar dos Cavaleiros de Rain, ou fazer uma história, porque eles estão fazendo muito quadrinho também, né? E tem muita coisa que quem tá E vendo os o filmes livro só. tá saindo como água. E aí você às vezes não acompanha, mas nos quadrinhos, como eles têm várias histórias, tem uma revista mensal de Star Wars e tem as minisséries, né? Então em algum momento deve citar. Pois é, mas é isso. O que mais temos pra falar aí
É da só, eu nossa. só. Eu queria comentar um negócio sobre o Darth Maul. É, eu acho assim, quando essa coisa do Darth Maul, eles perderam grande chance de fazer uma ligação com o Rebels de outra forma. Eles podiam ter, em vez de ser o Darth Maul, ter colocado um Inquisidor. Porque os Inquisidores aparecem em Rebels e eu mesmo não sei o que é aquilo de fato. Porque eles usam sabres, mas não sei se eles são só Sith ou que não são. Eles podiam muito bem ter inserido um Inquisidor ali para depois trabalhar esse personagem em outros filmes. É porque os inquisidores não usam a força, né? Eles tipo treinam o sabre, mas eles não são Sith, eles não têm contato com a força. Pois é, e aí você podia muito bem botar um inquisidor que era para ganhar mais dinheiro, trabalha com mercenários também. E aí você tem um vilão que usa sabre, já que eles queriam usar sabres, né? E não precisava necessariamente ser o Darth Maul. Eu acho que se eles forem fazer tantos spin-offs, acho que seria legal também Grievous, uma história Star Wars. Aí ia ser interessante. Pode crer. Não, eu acho que é o seguinte, os próximos planos é Boba Fett e Obi-Wan, né? Boba Fett eu nem faço mais tanta questão, mas Obi-Wan acharia Obi-Wan. interessante. Boba Fett, né? A gente meio que já teve uma amostra da origem dele, né? Lá no filme 2. O Jango Fett, o pai dele, que ele é um clone também. Eu não tô tão animado assim pro do Boba Fett. Na verdade, eu fiquei surpreso quando eu soube que ele era um personagem assim tão aclamado, que a galera gostava tanto dele. Eu, sinceramente, quando vi os filmes, eu falei, ué, quem é Boba Fett? Ah, aquele caçador de recompensas? Ah, legal, né? No desenho ele tem até um destaque maior, né? Sim. No Clone Wars. Mesmo no filme, o lance do caçador de recompensa teve também um bom destaque. Eles deram ali essa importância pro Boba Fett explicando a origem dele. Isso eu achei maneiro, mas ele como personagem mesmo, eu acho ele tão forte quanto o Han Solo pra mim. Não, cara, que é isso? Pra uma galera aí vai fazer sentido, né? Porque tem gente que gosta tanto do Boba Fett quanto do Han Solo. Eu acho o Boba Fett um personagem que desnecessariamente também tem um filme solo, assim, ele podia ser uma antítese de um personagem em algum spin-off. Tipo no do Han Solo. Se ele aparece como que ele é um mercenário, os dois são mercenários, ele podia muito bem, num filme do Han Solo, ele ser o vilão do Han Solo. Eles podem substituir, né? Ao invés de fazer o filme do Boba Fett, fazer o filme do Han Solo 2 com o antagonismo do Boba Fett. Porque agora o Han Solo tá arrumando a Tatooine, né? Tá muito novo, né? Tá muito novo, realmente. Mas aí eu acho que ele vai se fixar fazendo missão pro Jabba, né? Eu creio que seja isso. E quem sabe tem um salto temporal já pra chegar perto do episódio 4, né? Assim, a Kira foi pro caminho dela, o Han Solo foi pro caminho dele, fica fazendo missão pro Jabba e em algum momento tem a missão que dá errado, que faz com que Jabba mande a galera ir atrás dele. E aí tem um desenrolar de alguma história, né? Quem sabe? E vai dar errado porque ele foi salvar a Kira. E aí ia ser complicado, né? Que Kira, pelo jeito aí, ela gosta do Han Solo, mas não gosta ao ponto de tipo abandonar o que ela gosta, que é ganhar dinheiro ali, né? A primeira oportunidade que ela veio de dar o golpe no cara e matar ele, e ela jogou a culpa pra cima do Han Solo, né? Tem esse detalhe. Ela jogou a culpa pra cima do Woody Harrelson, na verdade, né? Ela falou pro Darth Maul que foi o Woody Harrelson que tinha contratado. Né? Ah, tá. Foi. Então tá, beleza. Menos mal, então. Mas como ela ficou viva e em aberto, e ele também tem aberto, se for ter um Han Solo 2, provavelmente ela reapareça, né? Então vai ser o ponto ali de ter alguma coisa. E se ele for fazer essa ligação do plano aí do Jabba, eu acho que provavelmente vão querer botar que ela vai ter alguma coisa a ver. Eu acho que o salto temporal é a melhor forma mesmo, porque assim, o Rogue One, não falando que foi só isso que deu mérito pro filme. O filme é maravilhoso, é excelente, muito bem feito, a história é muito boa, mas o lance que eles fazem, a conexão que eles fazem no final com o episódio 4, nossa, aquilo ali
é muito bem construído. Como você mesmo falou, né? Quando a pessoa termina de ver Rogue One e vê o episódio 4, ela vê com uma outra perspectiva e vê com até mais empolgação. E pensar que o roteiro original do Rogue One ia deixar todo mundo vivo, né? E aí os caras chegaram e disseram, não, gente, vamos matar esse povo, porque senão não tem peso esse sacrifício aqui. Exato. E, poxa, o filme do Han Solo, ele tinha muito potencial. Como eu falei, eu fico com o Eduardo Miranda. Não acho que o filme é um desperdício total de grana. Eu só acho que, como Star Wars, ele não impressiona. A minha A tristeza, questão é essa. a minha tristeza com o Han Solo, é porque assim, o Han Solo eu nem gosto nem desgosto. É um personagem que pra mim tanto faz, assim, ele é um mercenário, ok, tá lá nos filmes, ok. Mas eu não achar necessário ter o filme, mas já que estão fazendo o filme, beleza, porque ainda mais por ser um filme de mercenários e não um filme de Jedis. Isso já me animou, digo, legal, é um filme com outra visão, com outra pegada e tal. Aí, o que me decepciona nele é exatamente ele não ser de fato um filme de mercenário, assim como devia ser, Exatamente. com Ainda aquela coisa bota de, a de- rebelião ali no meio. não, porque assim, ele era pra ser um filme mercenário, dois grupos mercenários brigando um contra o outro e tendo missão e É intriga um, entre eles, é sabe? um, como é o nome, é um filme de western, na verdade, né? Tanto é que tem o duelo no final, né? Que o Han atira Sim, primeiro, que eu achei totalmente anticlimático aquele combate. Então eles têm um assalto ao trem. Então são muitas coisas do western que tem nesse filme que foi mal aproveitado. Se colocasse sei lá, Tarantino gosta muito de western, né? Eu não duvido que ele faria uma coisa maluca, mas faria uma coisa melhor. Por exemplo, claro que sim. Tarantino Até um, nunca até ia um, dirigir Star Wars, né? até um Guy Ritchie, cara, faria uma coisa melhor. E olha que o Guy Ritchie hoje em dia ele não tá tão bom quanto era. Pois é. Eles exploraram mal esse lado do mercenário e exploraram mal esse lado do western. É, e o que me decepcionou muito foi o seguinte: em alguns momentos, bota lá o Beckett, o grupo do Beckett lá, a Val, não sei o que, o Han Solo, fazendo uma merda da porra, um negócio assim, anti-heróico, e coloca a música tocando tipo, música heróica de Star Wars, sabe? Assim. Bota um negócio assim, animadinho, de herói, que só toca quando o Luke, Han Solo, Leia e Chewbacca fazem alguma coisa massa nos outros filmes. Aí coloca ali como se os mercenários estivessem fazendo uma coisa bacana. Eles não estão fazendo uma coisa bacana. Eles estão roubando, eles estão assaltando, entendeu? E tem uma pegada estranha. Eles quiseram dar um lado heróico pra um personagem que não é herói ainda. Se ele tivesse assim, se ele tivesse ele tivesse um contrato de roubar aquele negócio para o Visão lá, né, o Paul Bettany, mas o Beckett não quisesse entregar para o Paul Bettany, quisesse fazer o Beckett, né, quisesse fazer uma boa ação com aquilo ali, aí você justificava, né? Você justificava a musiquinha, porque eles estavam roubando, mas eles não eram tão vilões, porque tem uns vilões maiores que estão realmente querendo roubar de fato, que é o outro grupo mercenário. Então você justifica um pouco essa musiquinha, você justifica um pouco esse ar heróico do que quiseram dar. Eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de realmente fazer um personagem interessante pro Han Solo. Ao invés dele ser o heróizinho ali, o bonzinho, seria legal se ele se mantesse naquela postura dele de não me importo com ninguém, faço meu trabalho, me paga meu dinheiro que eu não cheiro nem fedo. Ia dar um personagem de fato interessante, mas já vim trazendo logo de cara ele para esse lance dele ser herói, sendo que no filme 4, né, no Uma Nova Esperança, ele não é assim. Ele é claramente um cara despretensioso, não se importa com nada de nada. Pois é, Mas a pois Akira é. disse que, mas a Akira falou, você é bom, de verdade, no coração. Eu sei que você não é mal. É, é um discursozinho tão batido. Sim, Eu sim. acho cedo, Já tinha né? É bastante. muito cedo pra colocar isso na história do Han Solo, né? Aí complica um pouco a situação. Eu acho que eles perderam a mão nesse sentido. É um filme muito água com açúcar que eles perderam a mão em algum momento e eles remendaram com o que tiveram, refilmaram um monte de coisa e é isso aí. Diferente de Rogue One, por exemplo, Rogue One, eu não sei o que é que tá acontecendo com.
esses filmes paralelos, os spin-offs, né, que estão sendo feitos, eles estão perdendo a mão em alguma coisa aí na produção, não sei o que é que tá dando problema. Já é o segundo que dá problema, né? Acho que a Disney já tá... Rogue One pelo menos Daqui a rendeu pouco vai bem, né? resetar isso a ideia. Rogue One foi primoroso, como muitos disseram, né? Rogue One deu muito problema de produção, mas no final pelo menos valeu a pena. Mas esse Han Solo aí tá complicado, porque nem financeiramente tá rendendo. E aí? Desse jeito aí é como o Marcelo disse, vamos cancelar. A última esperança agora, olha só, a piadinha. A nova esperança agora, a última esperança e nova é de Obi-Wan. Que talvez seja o próximo, ou Obi-Wan ou Boba Fett. Aí é fogo, né? Aí você tá colocando muita responsabilidade nas costas de um filme só pra pelo menos render alguma coisa bacana. De spin-off, né? Eu sinceramente tenho minhas. Eu vou guardar aqui as minhas ressalvas, vou ver esse filme com uma expectativa média para baixa do Obi-Wan. Eu quero quebrar a cara, eu quero queimar a língua, porque esse é um personagem que eu gosto muito, que é o Obi-Wan. Ele sim merecia um filme dele. Vi os livros que também que tem desse personagem. Eu acho que ele é um personagem muito bem construído. Então, por favor, Disney, não vacile agora. Eu esqueço que essa última como é que faz esse que... Então vamos então para as nossas notas e considerações finais para Han Solo, uma história Star Wars. Começando com o menino Ezen Damasceno, os Cereus lá de Natal. É de 0 a 10? Poxa, É de 0 a 10. acho que isso é de 0 a 10, né? Então vamos lá. Bom, para Han Solo, história Star Wars, perde um ponto no título, porque parece que aqui estão achando que os brasileiros são burros, que não vão saber que é o filme do Han Solo, caramba, aí bota Han antes do Solo, tô brincando. Mas, cara, o filme, é como eu falei algumas vezes, o filme, ele não é horrível. Ele não é horrível. Ele não é um filme que você deixaria de assisti-lo. Eu poderia assisti-lo novamente, no cinema, por exemplo. Só que eu não posso gente, né? As condições financeiras, devido aos acontecimentos recentes brasileiros, né? Greve dos caminhoneiros, ter que conseguir um pouco de mais de comida para casa, essas coisas, né? Deixam a gente um pouco impedido de cumprir com a diversão para poder desopilar um pouco a mente. Mas seria um filme que eu assistiria de novo, seja para pegar uma ponta solta aqui, alguma coisa que eu não vi, né? Às vezes você reassistindo consegue entender alguma coisa que ficou faltando ali. Mas não é um filme também maravilhoso como alguns de Star Wars foram ao longo de todos esses anos de sucesso. Não é um filme maravilhoso, também não é um filme completamente ruim. Então, a minha nota vai ficar uma nota ali mediana. Vou dar um 7 para esse filme. Acho justo. Marcelo? Olha, ele como não tem muita expectativa sobre o filme e sobre o próprio Han Solo em si, eu tenho expectativa sobre ser um filme de mercenário, como eu falei, ele se torna um filme de sessão da tarde, assim, como muita gente tá falando aí, um filme que você para, assim, quando você não tiver nada para fazer e tá querendo sem pensar em nada, você bota, tem umas ceninhas de ação legais e você se diverte, assim. Mas ele me peca muito em não ser um filme mercenário, roots, assim, porque depois que ele tem Guardiões da Galáxia 1, que é um filme que tem muito essa pegada, e ele elevou muitos filmes de space opera nessa pegada de assalto e de grupo mercenário para um outro patamar, é difícil você não esperar isso, né, de outros filmes. Então, para mim, eu dou uma nota 7,5 também, aí fico mediano, é um filme mediano que, se tivesse ajeitado mais algumas coisinhas aqui e acolá, ele poderia ter sido bem melhor. Bora lá então, Yudi. Eu vou manter aqui a minha postura, né? Achei um filme mediano, mas para não ser também totalmente mal, né? Vou dar uma nota 6,5. Também achei, eu esperava que fosse um filme que fosse me fazer gostar do Han Solo. Me fez gostar, tipo assim, um pouquinho mais. Tipo, a nota é 5,5, então tô dando 6,5. Então, ganhou só um pontinho no meu conceito. Podia ter ganho mais.
Fico com um amigo ali que falou que podia ser uma história mais de mercenários. Eu penso o seguinte, mediante os problemas de produção que já foram anunciados que tiveram, mediante tudo que houve, conturbado, eu não sei nem se eles resolveram adiantar esse filme logo para evitar que surgisse mais problema, que vazasse mais problema, resolveram adiantar para maio, né? Porque esse filme inicialmente iria estrear em dezembro e o outro Star Wars estrearia em maio. Só que aí resolveram adiantar esse e o outro foi para o outro do ano que vem ficou para maio, né? Então, mediante tudo isso, tudo dava para ser muito pior pelo jeito. O que tava pra vir talvez fosse realmente deplorável, pelo menos eles deram um jeito de ajeitar. Não salvou pra ficar assim um filme memorável, porque todo mundo agora só espera Star Wars sejam filmes memoráveis, né? Primeiro, Rogue One subiu o sarrafo dos spin-off lá em cima, e os últimos Jedi também subiu o sarrafo dos filmes principais, né, lá pra cima. Então a gente só tá esperando coisa foda. E Han Solo não é uma coisa foda. Han Solo ficou no meio do caminho, perdido aí, em alguma coisa entre episódio 1 e episódio 3. Ficou ali em qualidade, eu tô dizendo, né? Ficou entre o muito ruim e o que se salva. Tá perdido ali. Então, a minha nota é 7. Pelo menos a atuação da galera salvou aí, né? E o filme é tranquilo para se ver e tal. Tem esses pequenos probleminhas com o universo de Star Wars em si, mas isso aí a gente desconsidera e engole no seco, né? E come farinha engolindo no seco, né? É isso que a gente tem com o Han Solo. E eu que paguei 26 conto no ingresso para ver isso na VIP. Imagina como eu estou me sentindo. Olha, para vocês terem uma ideia como foi o meu dia nesse dia. Eu fui trabalhar na quarta-feira de manhã. Enquanto estava no trabalho, o chefe falou comigo no WhatsApp, dizendo que a empresa estava falindo e que eu avisasse todo mundo que não precisava ir mais trabalhar. Foi esse Cara, o clima que eu fui ver Star Wars, o Han Solo foi esse. Aí lá vai eu dizer pra todo mundo, tal, meio-dia saí do trabalho, já não ia ter mais nada que fazer mesmo, todo mundo tava demitido. Fui no shopping e a única sessão que tinha perto era a da VIP. Eu não ia esperar mais 2 horas no shopping sem fazer nada pra assistir. E pronto, foi isso. Pra você ter ideia, esse foi o meu clima pra assistir Han Solo. Entendeu? Aí eu vou lá, gasto meu dinheirinho e tal, e o filme não é lá essas coisas. É meio triste, né? Meio complicado. Eu não sei o que é mais triste, se é a minha história Só o filme. ou se é o filme, né? Aí complica. Então é isso. Então Star Wars aqui, juntando as notas da gente, deu nota 28, que dividido por 4, né? Média 7. Tá, se salvou aí ainda. Se salvou na saindo ali na. Se passou arrastando, né? Passou na média. Eu não considero a bilheteria do filme o. Tipo assim, beleza, a bilheteria expressa o sucesso do filme, mas eu não considero a qualidade. O filme do Warcraft, teve a bilheteria baixíssima e o filme é maravilhosamente bem feito. Teve o novo Blade Runner também, né? Exato. Então, assim, quando eu vi que a bilheteria era baixa, eu falei, opa, tem chance aí de ser bom filme, na verdade. Eu sou o cara do contra. Só que, infelizmente, né? Pois é, infelizmente nós. E aí entra essa questão, existe a possibilidade de não ter mais continuação, e isso eu acho mais triste ainda, sabe? Eles tiveram a oportunidade de fazer um filme, a Disney deu aval para os caras deixarem ponta solta para poder ter uma continuação. Eles podiam ter dito, não, dê um jeito aí de fechar a história por aí mesmo, mas não. Entendeu? Aí complica, né? Mas eu não acho que eles dariam a brecha sem ter uma promessa de continuação não, sabe? Aí vamos ver o que é que vai dar, né, no futuro próximo. Então gostaria de agradecer aí nosso amigo Marcelo Soares do Areva pela presença. eu que agradeço o convite, né? Participar.
O Areva tá lá, o areva.com, vocês entrem, tá? Tem podcasts toda semana, às vezes uns podcasts, às vezes uns podcasts só com 2 pessoas, às vezes com 5, e varia de vez em quando, mas a gente tá mantendo lá, estamos chegando perto dos números dos 300 podcasts, pelo menos assim, 300 podcasts oficiais do podcast mesmo, porque a gente tem os spin-offs, né? E os spin-offs às vezes não são tão bons, né? E aí a gente vai, às vezes não segue, ainda é mais de 300, mas estamos chegando ao número de 300. E eu agradeço sempre e que não tenha mais, que o filme do Han Solo continue solo, né? Não tenha mais 2 nem 3, então. Boa. Essa foi boa. Que fique por aí mesmo, né? E fique por aí mesmo. E obrigado aí também ao Yudi pela presença. Eu agradeço também aqui, né? Eu queria, na verdade, também ter participado do Deadpool 2, mas tive problemas, então vim participar aqui do Han Solo. Agradecer a galera aí que tá escutando, né? Queria pedir aqui para todo mundo que tá ouvindo curtir também a página da Animax para também ficar por dentro das notícias do mundo dos animes, também visitarem a página do Nerd Debate e também do meu grupo de quadrinistas independentes da Zine Expo. E acho que por enquanto é isso. Essas honras. Obrigado, Wesley Tomaceno, então, pela presença hoje. Eu que agradeço, meu querido. Curtam Nerdestinos, vão lá na nossa página nerdestinos.net.br. Lá tem nossas redes sociais, tem as postagens praticamente diárias que fazemos sobre conteúdos nerds. E também vai ter tem lives. Aqui a gente faz uma live falando sobre algum assunto polêmico, né? Como, por exemplo, Thundercats Ho. Muito polêmico. Oh, meu Deus do céu. Que agonia. Deu câncer. Então é isso. Ai, meu pâncreas. Então é isso. Vão lá, curtam, compartilhem. E é isso aí. Então é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. Deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão. E até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu, galera.